Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Quando ele chegou ao Brasil, estava no auge da fama. Escritor vivo, mais traduzido e mais adaptado para o cinema. As biografias lhe valeram o título de um caçador de almas. Ninguém desconfiava que, na realidade, Stefan Zweig era um caçador de utopias. Poeta em busca de um mundo melhor. Desiludido com a União Soviética, detestava o materialismo americano e estava horrorizado com o terror racial nazista que se espalhava pela querida Europa. A América do Sul era a sua esperança e agarrou-se a ela no primeiro rincão que visitou, o Brasil. Ainda em 28, planejou visitar a Argentina pelo Zeppelin e de lá vir ao Brasil. 4 anos depois, tentou novamente, mas a subida de Hitler ao poder obrigou-o a desistir. Em 1936, recebeu um convite para um congresso de escritores em Buenos Aires. Aceitou, mas antes fez uma escala no Brasil. Amor à primeira vista. Em agosto de 1936, começou o capítulo brasileiro na biografia de Stefan Zweig, que se estenderá pelos próximos 6 anos até a sua morte em Petrópolis. Antes de embarcar para Buenos Aires, prometeu que seria o camelô do Brasil na Europa e logo voltaria para escrever um livro sobre o país que recebeu com tanto entusiasmo. Voltou em agosto de 40, afugentado pelo medo de que as tropas de Hitler logo ocupariam a Inglaterra, onde se refugiou. Há exatos 70 anos, em agosto de 1941, lançava o seu Brasil, um país do futuro, em 6 idiomas, 7 edições quase simultâneas. Aqui foi um sucesso de público. Os leitores encantaram-se com o encantamento do ídolo literário pelo Brasil. A imprensa foi implacável. A ditadura do Estado Novo impusera um drástico sistema de censura e autocensura e, como represália ao governo Vargas, alguns críticos arrasaram o livro que supunham ter sido financiado pelo DIP. Os críticos confundiram a admiração pelo povo brasileiro, consignada em cada linha, com elogio ao governo do Brasil. Mais uma vez, não leram e não gostaram. Não foi a primeira nem a única vez em que a imprensa, movida pelas melhores intenções, faz o linchamento de um inocente, que não impediu que nas décadas seguintes o qualificativo Brasil País do Futuro se transformasse no sobrenome do Brasil. Ora como profecia, ora como maldição, ora como projeto de potência, ora como fracasso político. Quando esteve no Brasil, o presidente Barack Obama fez 2 discursos. Em ambos repetiu a metáfora País do Futuro, agora atualizada com outro qualificativo, País do Presente. Ao vislumbrar esperanças de um novo futuro em novas regiões, em um mundo transtornado, é nosso dever apontar para este país e para tais possibilidades. E por isso, escrevi este livro. Foi visionário, porque no Brasil de 41 era um Brasil bastante precário ainda, né? O Zweig detectou uma coisa, detectou o potencial do país. A interpretação dele do Brasil é uma interpretação que traz consigo uma aposta. A ideia de que o futuro foi loteado para o Brasil permanece. Naquele momento, ele era um autor de best-seller. Stefan Zweig nasceu em Viena, mas é considerado um dos primeiros europeístas. Seu primeiro sucesso foi como introdutor de poetas de expressão francesa para o público de fala alemã. Idealista do início até os últimos momentos. A sangria da Primeira Guerra o converteu num intransigente pacifista e internacionalista. Como biógrafo, tentou montar uma galeria dos construtores do mundo, um dos primeiros a utilizar os recursos da psicanálise nas novelas, e como historiador, corria atrás dos momentos supremos escondidos em situações irrelevantes. No prefácio mesmo dessa primeira edição, Afrânio Peixoto disse que ele era o escritor mais lido no mundo. Dotado com uma pena muito fina, um autor sofisticado,
de grande erudição também. De um dos intelectuais europeus de maior prestígio, vindo de de uma Viena que tinha sido em vários campos, na psicanálise, na economia, na filosofia. A Viena do final do século XIX é uma das matrizes centrais de várias modernidades no pensamento. A primeira chegada foi inesquecível e selou sua ligação com o país. O navio entrou na Baía da Guanabara numa luminosa manhã de agosto, ficou extasiado para sempre. Festejado, ainda a bordo, cada jornalista queria uma declaração exclusiva. Vinha de uma Europa ressentida, raivosa, já sangrenta. Como resistir a tanto carinho? A capital federal o seduziu. Cidade europeia, sofisticada, chique, aristocrática. A suíte presidencial reservada pelo governo aqui no Copacabana Palace o encantou. O cicerone designado pelo Itamaraty, o diplomata Jimmy Sherman, da família Melo Franco, era um rapaz cultíssimo, poliglota, sentiu-se no seu mundo. E horas depois, quando foi ao Itamaraty agradecer pessoalmente ao ministro Macedo Soares pelo convite, foi rodeado pelas admiradoras e funcionárias do Itamaraty que lhe pediam fotos, autógrafos, dedicatórias. Ele era uma celebridade, isso ele registrou nos seus diários. E o Brasil não estava no caminho das celebridades mundiais. Nas duas conferências públicas que pronunciou, na Academia e na Escola Nacional de Música, multidões disputavam um lugar. Estava empolgado. O primeiro contato com o novo mundo superou todas as suas expectativas. Getúlio Vargas recebeu Stefan Zweig aqui na varanda do pátio interno do Palácio do Catete. Conversaram em francês. Getúlio Vargas gostava muito de Franz Lehár, o famoso autor de operetas vienenses. Stefan Zweig estava vestido com um fraque protocolar. Ele parecia o presidente da República. Ninguém contou ao visitante que, naquele exato momento, o governo brasileiro estava deportando para a Alemanha nazista Olga Benário Prestes, companheira de Luiz Carlos Prestes, comunista, judia, grávida. O editor Abraham Coogan preferia mostrar Getúlio Vargas recebendo o famoso escritor judeu no momento em que as elites brasileiras aderiam com entusiasmo ao integralismo e ao antissemitismo. Stefan Zweig percorreu o mundo para descobrir povos especiais. Quando Hitler tomou o poder, fugiu para a Inglaterra e, quando a Inglaterra parecia ser a próxima vítima, retornou ao paraíso brasileiro, que, como todos, foi fabricado pelo contraste com o inferno nazista. A atmosfera que os exilados tinham na Europa era a pior possível. Perspectiva de guerra, ou já a guerra acontecendo, medo, fome, filas intermináveis em todos os consulados, embaixadas, representações diplomáticas, dificuldade de locomoção, boatos, clima pesado, dependendo da época do ano, frio intenso. E ao embarcarem para o Brasil, eles chegavam aqui e encontravam uma atmosfera completamente diferente. A decisão de Stefan Zweig de vir para o Brasil e escrever um livro sobre o Brasil surpreendeu até o seu editor brasileiro, Abraham Coogan, que no dia 23 de julho de 1940 recebeu um telegrama via Western, um telegrama muito rápido daquela época, anunciando que Stefan Zweig viria para o Brasil de navio, chegaria aqui no dia 21 de agosto, para terminar o livro brasileiro. Esta é
a certidão de nascimento de Brasil, um país do futuro. O país urbanizava-se, a população crescia, sucessivas levas de imigrantes ampliavam os mercados. O Brasil estava no Estado Novo e, portanto, numa ditadura. Era um país que o poder central era praticamente único, era quem realmente governava. O país não estava, nesse momento, organizado do ponto de vista federativo. E o Poder Executivo governava soberano, sem o Congresso, com uma justiça em grande parte submetida aos seus desígnios. Durante o Estado Novo, o Brasil passava por transformações muito importantes, porque o Brasil até então era um país essencialmente rural, agroexportador, com um predomínio muito grande do campo sobre as cidades. O Cais do Porto do Rio de Janeiro, em 1940, em agosto de 1940, não estava tão apinhado como aconteceu 4 anos antes, em agosto de 1936, que foi uma chegada triunfal. Dessa vez, ele vinha fugido. O Stefan Zweig sai da Europa desencantado. Ele sai da Europa com imaginando o seguinte: olha, eu estou aqui no topo da civilização, né? A Europa, naquele momento, tinha mais, digamos, riqueza institucional, tinha mais história do que a América e qualquer outra parte do mundo, né? Quer dizer, era o centro do mundo ainda. E ele disse: olha, eu estou aqui no centro do mundo, no alto no topo da civilização, e estou vendo fracasso. Ele não podia mais voltar para o seu país natal. Os livros dele tinham sido queimados, primeiro em 1932 na Alemanha, depois os livros dele foram queimados no seu próprio país, da Áustria. O Brasil, na verdade, é para Stefan Zweig também a última chance. É um lugar que ainda não foi configurado pelo processo civilizador, quer dizer, não havia sido ainda configurado por esse processo civilizador, mas ao mesmo tempo não havia sido ainda tocado, maculado por aquilo que estragou sociedades que supostamente teriam vivido o processo civilizador. Todas as memórias dessas pessoas que chegaram aqui iniciam com a entrada do porto, né, do Rio de Janeiro, e depois com o contato que eles tiveram pelas ruas, sempre simpático, e as cores, o sol, o calor. Era um contraste muito intenso, especialmente para alguém que saía do medo, do ambiente de tensão, de repressão, de ameaça. Encontrava aqui algo caloroso em todos os sentidos, não só na temperatura ambiente, mas também parte da população e do país. Quem foge de uma guerra não chega entusiasmado, não chega triunfante. Ele estava já iniciando o processo de depressão, mas uma coisa, ele estava preso. É o projeto do livro sobre o Brasil, que ia abrir, talvez, um novo elenco de assuntos para ele e, sobretudo, ia lhe garantir a segurança de um visto de residência num continente que estava longe da guerra. Recomendou a Coogan que não trouxesse muita gente na recepção aqui no Cais do Porto, mas queria os repórteres para lhe garantir no dia seguinte um título, se possível na primeira página, anunciando que ele voltou ao Brasil para cumprir a promessa de escrever o livro sobre o Brasil. Ele tenta encontrar a possibilidade de uma, digamos, ressurgência, né, de um ressurgimento do mundo, um novo renascimento. Será que um país novo, sem história, ou com uma história breve, né, sem os vícios da Europa, é capaz de chegar a um futuro diferente? O Itamaraty foi o ministério do governo Vargas com o qual Stefan Zweig esteve mais próximo. Não foi o único, naturalmente, mas foi o que esteve mais próximo dele, sobretudo aquele núcleo de diplomatas ligados ao clã Melo Franco. E foi esse grupo que engendrou o projeto dele sair da Inglaterra, vir para o Brasil, escrever um livro sobre o Brasil e receber o visto permanente de residência. E assim aconteceu. Só que esse visto não poderia ser concedido publicamente, porque senão haveria fila nas portas aqui do Itamaraty. A política imigratória foi sendo delineada ao longo do primeiro governo Vargas. E não só por conta de uma pressão ou de uma orientação unicamente do presidente, mas pela parte da sociedade. Então, desde a Constituição de 1934,
começou a se estabelecer que tipo de imigrante era desejável para o Brasil. No consulado em Buenos Aires, além do precioso carimbo com visto de residência, foi datilografada no passaporte a expressão dispensado de toda a documentação. Este era um privilégio ainda maior, porque livrava o portador das teias da burocracia. A dispensa da documentação aparecia em todas as instâncias, em algumas, para apressar os trâmites, mencionava-se a fama internacional do escritor. Concedido o visto, a carteira de identidade modelo 19 foi expedida no prazo recorde de 60 dias. Um milagre. Para os estrangeiros europeus, de modo geral, não sendo uma pessoa de muito destaque, como é o caso do Stefan Zweig, ou um grande cientista reconhecido, as dificuldades seriam muito grandes. No próximo bloco, abrigado nos trópicos, Stefan Zweig sugere o Brasil como alternativa para uma nova civilização. Vinculado diretamente ao presidente, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, era o poderoso instrumento de censura e promoção do governo Vargas. A criação do DIP foi antecedida por visita de pessoas da confiança de Vargas, ao sistema italiano de censura e de controle da opinião pública e também ao Ministério da Cultura e da Propaganda, de Joseph Goebbels, na Alemanha. Você tinha que obedecer às ordens do DIP. Se não obedecesse essas ordens, o diretor era preso, podia ser preso, os jornais sofriam intervenção, e vários jornais sofreram intervenção nesse período, né? E um outro detalhe que me parece que marca muito para a imprensa esse período dos anos 40, é que, a partir de 1938, foi decidido, por um decreto do governo, que os jornais tinham uma cota de papel. Os jornais importavam todo o papel era todo importado do exterior. Era o DIP que dava a cota para cada jornal. Quando começou a escrever o livro brasileiro, é possível que Zweig tenha se encontrado com o poderoso Lorival Fontes, diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido popularmente como o Fala Sozinho, já que a imprensa estava sob censura. Mas não há evidências de qualquer encontro formal ou informal com Lorival Fontes. Era um homem de mentalidade autoritária e confessadamente simpático ao sistema do Mussolini, ao fascismo italiano, não é? E Lorival Fontes era uma pessoa muito inteligente, redigia muito bem, era uma figura cerebrina, não é? Capaz de planejar e era muito respeitado. Além de Macedo Soares, ministro das Relações Exteriores, Stefan Zweig só esteve com um ministro, Gustavo Capanema, ministro da Educação e Cultura. E quem me confirmou isso foi o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, que na ocasião era chefe de gabinete de Capanema. Na segunda viagem ao Brasil, quando escrevia Brasil, País do Futuro, Stefan Zweig não veio aqui ao Palácio do Catete. Mas uma coisa é certa, o governo financiou todos os seus deslocamentos pelo Brasil. O Circuito Histórico de Minas, Salvador, o Recife, São Luís e Belém do Pará. Mas para os escritores e jornalistas alemães simpáticos ao nazismo, o DIP gastou muito dinheiro, pagou inclusive caríssimas passagens de Zeppelin até o Brasil e depois a volta à Alemanha, que foi o caso de Hermann Ullmann e da primeira viagem de Wolfgang Hoffmann Harnisch, cujo livro foi prefaciado em português pelo próprio Lorival Fontes. A ele foram confiadas muitas das mais espiosas missões no sentido de divulgar Getúlio Vargas, divulgar o Brasil no estrangeiro, de promoção do Brasil
e muitas vezes as funções do DIP se excediam de longe, enfim, vamos dizer, ao que se propunha inicialmente, não é? O título é um achado. Zweig criou títulos inesquecíveis, mas esse não foi dele. Estava no seu texto, porém foi pescado pelo tradutor do alemão para o inglês, James Stern. Vários contratos para as edições estrangeiras foram assinados com títulos provisórios. Caso do contrato para a edição alemã. Depois, Stern viu a epígrafe escolhida por Zweig para abrir o livro, escrito em francês 80 anos antes, onde se fala numa jovem nação com um novo horizonte político, um país do futuro, terra d'avenir. Nascia assim o sobrenome do Brasil. É uma leitura dupla. Ele está lendo o Brasil refletido na Europa. O que é uma leitura rica, porque nós estamos reinterpretando a Europa pelos olhos de um grande intelectual, não tem dúvida do seu tempo, que, afastado da Europa, veio ver a Europa através do Brasil. Então existe um jogo de retrovisor, que é muito importante. Quer dizer, nós estamos nos autodestruindo, uma guerra completamente fora de propósito, né? Quer dizer, o racismo se instalando e sendo forçado na base das armas, e isso dá a ele, digamos, do ponto de vista de um observador da história, o mesmo traço de pessimismo que ele tem nas histórias dele, né? Como ficcionista, né? Então ele vem ao Brasil com uma visão eurocêntrica, uma visão centrada na Europa e uma visão pessimista do mundo. Se a civilização do nosso velho mundo estiver mesmo destinada a se aniquilar nessa luta suicida, o que é nosso maior consolo nas horas do desespero, sabemos que aqui surge uma nova, pronta a tornar realidade mais uma vez tudo aquilo que entre nós, as gerações mais nobres, desenharam e sonharam em vão. Uma civilização humana e pacífica. Stefan Zweig era um escritor importante naquele momento. E o fato dele ter vindo para o Brasil, ter ficado fascinado pelo Brasil, ter escrito um livro laudatório sobre o Brasil, isso tem, evidentemente, uma relevância muito grande. Esse livro é um grande romance do Brasil. Os Estados Unidos teve a oportunidade de ter Alexis de Tocqueville para escrever sobre a democracia americana, a emergência daquela sociedade que florescia na América do Norte. E nós tivemos Stefan Zweig, que nos legou esse romance sobre o Brasil, esse diário romanesco dele sobre o país, que tem partes muito bonitas e que é, sobretudo, um livro em favor da tolerância, da compreensão entre as pessoas, um libelo pela paz, isso escrito em plena Segunda Guerra. Ele sabia que não teria tempo para percorrer o país inteiro, por isso, na introdução, fez questão de registrar tudo o que não viu. Em compensação, mergulhou na história do país, procurou entender nossa cultura, identificar nossas vantagens. No passado, encontrou soluções para o futuro. A convergência, as aproximações, o entendimento. Ele manifesta um otimismo, puxa uma sociedade que consegue, né, durante esses longos anos, décadas, séculos, superar a colonização portuguesa, a escravidão, uma pobreza extrema de um lado e riqueza extrema de outro, ela consegue trazer, realmente gerar uma cultura surpreendente. É desses livros que você começa a ler e não quer soltar. É um livro de literatura. Se aquele país, Brasil, não existisse, já seria um grande livro. O livro tem uma ideia de guia turístico. Vamos conhecer juntos o Brasil. O que é o Rio de Janeiro, o que é São Paulo, a Bahia, até o norte, ele chega aí a Belém. Ele dá uma visão paisagística, cultural, tipo guia turístico mesmo. Tudo é imenso, o sol, a luz, as cores. O azul do céu é retumbante, o verde mais profundo e saciado, a terra mais compacta e roxa.
nenhum pintor seria capaz de encontrar em sua paleta matrizes mais ardentes. Com a ajuda de Roberto Simons, empresário, primeiro economista moderno, descreveu os ciclos do nosso desenvolvimento, identificou os gargalos, impasses e apontou os pontos cruciais onde deveríamos apostar. Chegou mesmo a sugerir o uso do álcool combustível para substituir o petróleo naquela época ainda inexplorado. Veja como é que é o Roberto Simons, né? Preparou para o Stefan Zweig e foi a base das análises do Celso Furtado. Que realmente ele viu todo o potencial de grandes oportunidades que havia. Temos oportunidades tipo pré-sal, temos setores intensivos em recursos naturais, temos tecnologia de informação, temos biotecnologia à base da biodiversidade. Tudo isso está mais ou menos implícito no que o Zweig observou sobre o Brasil, vejam, 1941. Não estava interessado no PIB, na renda per capita, novas tecnologias, fórmulas mágicas ou secretas. Queria apenas dizer aos brasileiros que o seu país representava uma alternativa para aquele mundo devastado pelo rancor racial. O encontro, a conciliação. Esta é a essência de Brasil, um país do futuro. A ideia de Gobineau de que a mistura racial degradava o brasileiro começou a ser confrontada em 1933 com a publicação de Casagrande e Senzala, o inovador estudo de Gilberto Freire, que desafiou os preconceitos de raças superiores e inferiores. Uma das questões centrais da literatura dos anos 30 é exatamente dizer assim, olha, mestiçagem não tem nada a ver com degenerescência, não tem nada a ver com incapacidade para ser civilizado, muito ao contrário, a mestiçagem é um recurso a mais para competir numa lógica internacional. Ele não leu o meu livro, me disse Gilberto Freire numa entrevista em 1981, e completou, mas ele estava certo. O livro de Stefan Zweig está montado numa observação que já chamou a sua atenção na primeira viagem. A convergência racial que contrastava fortemente com o que vira na América do Norte. Foi nessa conciliação entre os diferentes que Zweig entreviu a possibilidade de uma civilização brasileira. Não usou a palavra multiculturalismo, que ainda não fora inventada na época, mas empregou largamente, com entusiasmo, a palavra e o conceito de miscigenação, que desde Gobineau tornara-se símbolo e sinônimo da degradação da espécie humana. Brasil, um país do futuro, é a resposta humanista e generosa às teorias nazistas de raças superiores e inferiores. Como conseguir em nosso mundo uma convivência pacífica entre as pessoas, apesar da diversidade de raças, classes, cores, religiões e convicções? Esse é o problema com que toda comunidade, todo país, sempre volta a se defrontar. A nenhum outro país, senão no Brasil, ele se impôs em uma constelação tão complicada. E nenhum outro país, e é como grato testemunho que escrevo este livro, conseguiu resolvê-lo de maneira tão feliz e exemplar como o Brasil. Ele vinha de um contexto fortemente autoritário, da experiência talvez mais dramática de totalitarismo que a humanidade conheceu, que foi o hitlerismo, né? E ele vem para o Brasil, onde evidentemente não havia essas manifestações. Aqui não havia um regime totalitário. Nós tínhamos um regime autoritário que suprimia as liberdades, reprimia os comunistas, reprimia os democratas, reprimia a extrema-direita também, os integralistas. Mas essa repressão ela não tinha um caráter tão ostensivo e tão global como ela se dava na Europa naquele momento, né? E, em contrapartida, ele encontra o quê? A cordialidade brasileira. Ele é fascinado por essa cordialidade brasileira. E esse fascínio é tão grande que, inclusive, o deixa insensível a certas manifestações. Ele diz, não há tanto ódio racial, essa sociedade acolhe bem os negros, o que não era verdade.
eu, quando vê essas favelas, vê o barraco pendurado no morro, tem a tendência inevitável e quase que uma compulsão de subir o morro e conhecer de perto. Foi exatamente o que fez Stefan Zweig. E eu me admirei porque ele era conhecido como dandy, todo elegante, ele subindo aí os morros. Vemos o grau máximo de primitivismo, as condições mais baixas de moradia e vida, formas que na Europa ou nos Estados Unidos nem acreditamos que ainda possa existir. Mas o curioso é que essa visão nada tem de deprimente, de repugnante, de vergonhoso, pois esses negros aqui se sentem 1000 vezes mais felizes do que o nosso proletariado em suas casas de aluguel. E ficou encantado com, apesar da pobreza, apesar das casas de palafita e construídas de maneira muito pouco sólida, como havia alegria, como havia, e aí eu acho que é um chavão, né? Como a felicidade não está calcada no dinheiro. A seguir, as críticas que amargaram os últimos meses de Stefan Zweig. Os intelectuais brasileiros não reagiram bem ao lançamento de Brasil, um país do futuro, e logo acusaram Stefan Zweig de receber dinheiro do governo. Mas Zweig era rico há pelo menos 3 gerações. Ele e o irmão Alfred herdaram uma grande indústria têxtil na Boêmia. Além disso, Zweig sempre foi um autor de muito sucesso. A época era a época de Getúlio, Estado Novo, não é? Um livro que exaltava, naturalmente, certos setores da intelectualidade ficam já desconfiados. Então, enquanto os outros estavam sofrendo, enquanto os outros estavam presos, perseguidos, ele, de certa maneira, teve uma convivência com as autoridades. Então, tem esse lado. Mas tem o lado da incompreensão pela vaidade. Eu creio que deve-se muito essa incompreensão ao fato de que nenhum brasileiro conseguiu escrever um livro igual. Os intelectuais brasileiros, em geral, são muito provincianos. Há raríssimas exceções de pessoas que têm uma visão realmente ampla e cosmopolita do país. O livro do Martins de Almeida, que foi um livro que teve um impacto muito grande, publicado acho que em 30 ou 31, chamava-se simplesmente Brasil Errado, Ensaios sobre os erros do Brasil enquanto país. Na mesma época, Paulo Prado escreveu Retrato do Brasil, que começava com a frase que uma terra radiosa vive um povo triste. Quer dizer, um ensaio sobre a tristeza brasileira. Alcindo Sodré escreve A Gênese da Desordem. Quer dizer, um conjunto de metáforas, pesadas a respeito do Brasil como Mixórdia. O Brasil no lugar da Mixórdia. Eu acho que o argumento do Zweig, eu acho que ele reconfigura essa representação negativa, uma espécie de fracassomania. Mais de 20 jornais circulavam diariamente na capital federal. Mesmo sufocados pela censura, matutinos e vespertinos tentavam abrir espaço para a crítica. Os jornalistas tinham posições políticas, ideológicas muito claras. O jornalista tinha o direito a dar a sua opinião. Os grandes escritores brasileiros eram todos homens de imprensa, poetas, críticos de arte, literatura. O jornal era muito partidarizado. Agora, vamos lembrar de uma coisa? O governo também corrompia os jornalistas. Na terceira chegada, também em agosto, um ano depois, Stefan Zweig estava abatido, derrotado, derrubado. Pediu a Coogan para não chamar ninguém, só o círculo mais íntimo, porque a própria decisão de vir ao Brasil pela terceira vez foi muito difícil. Ele não sabia o que ia fazer, voltar para a Inglaterra era impossível por causa do bloqueio nazista, ficar nos Estados Unidos, Lott não queria por causa da presença da primeira mulher, que era uma figura muito forte, e Stefan Zweig imaginava que chegaria ao Brasil e ia encontrar um país entusiasmado com o seu livro, que escreveu com tanto carinho. E quando chegou aqui, evidentemente foi informado pelo editor que o livro tinha sido
pessimamente recebido, sobretudo pelo principal órgão da capital federal, o Correio da Manhã, que o arrasou numa sucessão de artigos dramáticos. Era um jornal que tinha uma equipe de jornalistas assim, de excelente qualidade, eles tinham uma muito boa qualidade gráfica, né? Era um jornal importante. E ele tinha uma coisa curiosa chamada ortografia da casa, que ia além da simples regra, vocabulário, de gramática, etc. Era uma mistura de ética com amizade, com simpatia, que colocava no céu os amigos do jornal, do dono do jornal, e no inferno os inimigos e desafetos. O Correio da Manhã foi implacável com Stefan Zweig. Logo no dia 5 de agosto, o livro foi para as livrarias dias antes, já aparecia o primeiro ataque, o primeiro de uma série de 5, publicados na página 2 e assinados pelo próprio redator-chefe do jornal Costa Rego, que geralmente só tratava de política. Interpretações abusivas deu o tom à série e, pelo próprio título, verifica-se que o jornalista não contestava fatos, contestava opiniões. Todos os ataques baseavam-se em questões insignificantes, com linguagem perversa, torpe, preconceituosa. 5 edições sucessivas num dos jornais mais importantes do país para dar vazão à arrogância de um jornalista que pretendia fazer oposição ao Estado Novo, mas sempre aparecia sorridente ao lado do ditador. E algumas observações que constam no livro, que o Costa Rego pegou, por exemplo, uma delas era, ele dizia assim que os brasileiros mal recebem o salário no fim do mês, eles faltam 2 ou 3 dias ao trabalho. Entendeu? Outra observação que ele fez foi o seguinte, que na Europa, na paisagem triste da Europa, como e tal, o trabalhador, o homem trabalhava para ganhar dinheiro e se enriquecer, que no Brasil não. O brasileiro, de modo geral, ele era despossuído dessa grande jornal, que o dinheiro para ele era um sonho, que vinha do céu. E que no Brasil o sonho do brasileiro era a loteria. E o Costa Rego se ofendeu com isso, quer dizer, achou que era uma agressão ao povo brasileiro, como também desmereceu o povo brasileiro que não queria trabalhar, nem nada. Seriam mais ataques se Costa Rego não precisasse descansar um dia. Então convocou um redator sem qualquer qualificação para dar sequência. A violência só foi interrompida, conforme me contou Antônio Calado, que mais tarde substituiu Costa Rego, porque os jornalistas mais importantes, Calado inclusive, forçaram o chefão a encerrar o linchamento com o argumento de que isso prejudicava o jornal. O Correio da Manhã foi um grande jornal, mas também um jornal prepotente, vingativo. O nome do escritor Lima Barreto foi embargado durante meio século, porque em seu livro de estreia, Recordações do escrivão Isaías Caminha, retratava a vida de uma redação imaginária que o dono do Correio achou ser a sua e não perdoou. E ele então pintou todo aquele clima da redação e fazendo uma caricatura muito contundente, não só do Edmundo Bittencourt, que era o dono do jornal, como também do próprio jornal, as pessoas, os redatores que trabalhavam lá e tal. Então ele faz uma crítica assim, muito contundente em cima daquele ambiente do Paulo Bittencourt. Ele, em consequência disso, ele caiu no índex do jornal. Costa Rego não foi o único a atacar Zweig pessoalmente. Eloy Pontes, do Globo, que também tinha relações com Lorival Fontes, implicou muito com o livro, apesar das boas relações de Herbert Moses com Stefan Zweig. Zweig ficou arrasado ao regressar de Nova York e saber o que havia sido publicado. Comentou a sua decepção em diversas cartas. Pretendeu retratar um povo pacífico e, em troca, recebeu a brutalidade daqueles que detestam os gringos, mesmo os gringos enamorados do seu país. Claro que ele teve de fazer
concessões para obter o visto de permanência, essa coisa, mas ao mesmo tempo, indiretamente, ele estava criticando o governo de vários pontos de vista. As perfídias espalhadas sobre as subvenções que teria recebido do governo Vargas são facilmente desmontadas quando se examina o contrato que assinou com a editora Guanabara, que lhe pagou 2 milhões de réis de adiantamento pelos direitos da primeira edição de Brasil, um País do Futuro, e mais 10% do preço de cada exemplar. Os contratos para as 6 edições fora do Brasil eram pagos em moeda forte, dólares ou francos suíços. Foi complacente com a ditadura do Estado Novo, não porque tenha recebido dinheiro do DIP, mas porque comparou esta ditadura com as outras da Alemanha, da Itália, Espanha e União Soviética. Alguém que nós deveríamos tratar como um grande amigo, alguém que nos chamou a atenção para o enorme potencial de oportunidades e a possibilidade, já disse, de transformar crises em oportunidades. O que nós fizemos? Foi um horror o que nós fizemos. É bom reconhecer. Não respondeu às calúnias e insinuações veiculadas pelo Correio da Manhã e pelo colunista do Globo, Eloy Pontes, porque era discreto, delicado, jamais se meteu em polêmicas. Desgraçadamente, o único desabafo para defender-se foi publicado num semanário chamado Vamos Ler, que pertencia a um grupo estatal, e foi escrito por um jornalista funcionário público, nada brilhante, que o atazanava com pedidos de favores. O suicídio 6 meses depois do lançamento do livro tem sido associado à frustração com as críticas e ataques que recebeu da imprensa. Não é verdade. Das 22 linhas da carta de despedida escrita em alemão, metade delas tratam da admiração e da gratidão pelo Brasil. No momento supremo, hora da verdade, não há lugar para inverdades, sobretudo num texto com o solene título em português, Declaração. Em parte alguma, eu poderia reconstruir a minha vida agora, que o mundo da minha língua está perdido e o meu lar espiritual, a Europa, autodestruído. Orson Welles veio ao Brasil empurrado pelo lançamento do livro de Zweig nos Estados Unidos, mas não conseguiu encontrar-se com o autor. Quando chegou, já estava morto. Mas a entrada do Brasil na guerra, um ano depois do lançamento do livro, trouxe o futuro mais perto do presente. O país deixou a condição de periférico, o único da América Latina a lutar no velho mundo contra o racismo nazi-fascista. 10 anos depois, em 1951, o país entrava nos anos dourados, esquecidos do projeto de Stefan Zweig. A minha formação se dá no período do regime militar. Esse livro ganhou para mim foros assim, de uma obra anacrônica do ponto de vista literário, em vista das correntes contemporâneas de literatura. E, por outro lado, ele me pareceu também um pouco, sociologicamente, um pouco fraudulento e politicamente também, porque ele omitia aspectos muito graves do Brasil, da sua época, eu acho. Quando a gente queria ironizar ou ridicularizar o livro do Zweig, a gente dizia que o Brasil era Brasil, país do futuro do pretérito. Eu até dizia, o futuro já chegou. O Brasil já é o país do futuro. O futuro chegou, mas ninguém acreditava. Eu passei a usar a expressão que eu tirei do Albert Hirschman, que é um amigo meu, de fracassomania. Né? Nós tínhamos a fracassomania. Tudo que não ia dar certo. Era muito forte isso. Né? Stefan Zweig converteu o Brasil no país promessa, nação do amanhã. Os céticos usaram o título ao revés, Terra do Nunca. Há 70 anos, no lançamento, a mídia considerou a obra como miopia. Hoje, para muitos,
é uma utopia. Não é uma coisa nem outra, é uma provocação. Com base num passado marcado por convergências e aproximações, Zweig lançou um repto que cabe aos brasileiros responder: o projeto humanista de conciliação. Nós temos muita coisa pela frente, muita coisa, mas me parece evidente que houve uma inflexão concretamente no nosso desenvolvimento econômico, no nosso desenvolvimento social, o sistema político, apesar de todas as suas mazelas, também ele se consolidou como um sistema democrático, né? E uma outra coisa que é absolutamente evidente, o Brasil ganhou uma projeção internacional que ele não tinha. A economia pode estar correndo na frente, nós podemos ser né, a quinta economia do mundo, mas isso não quer dizer que todo brasileirinho tenha, né, escola digna, profissionalização, emprego garantido, saúde, injeções, etc., etc., que são processos que vão demorar muito digamos, né, incentivados por um progresso econômico. Então, quem sabe um dia até o Stefan Zweig possa dar um sorriso, né, lá do alto né, da nuvem dele para dizer, puxa, assim que eu queria que fosse. O Stefan Zweig olhou e viu, olha, não é tão ruim e tem potencialidade. E vai sempre assim, um pouco em zigue-zague, a gente só vê o zag, não vê o zig, né? Então está sempre pensando que vai mal. Mas quando você faz ao longo do tempo, você vê o que está acontecendo, o Brasil foi crescendo. O Stefan Zweig nos remete à questão de que país é este. Ou seja, a questão que ele se colocou aí nos anos 30 para os anos 40 é uma questão que já tinha quase 500 anos e continua hoje de outra maneira. Para que o Brasil chegasse a ser o país do futuro, nós precisamos abordar uma questão essencial. Todas as outras as demais podem ser importantes, mas havia uma questão que era essencial. Nós tínhamos que ir atacando o tema da desigualdade social no Brasil. Nós, há muitos anos, somos uma das maiores economias do mundo, mas nós éramos dos países mais desiguais do mundo. E nenhum país pode chegar ao seu futuro, entre aspas, esse futuro sobre o qual Zweig fala, né, se é um país de miseráveis, um país de excluídos, um país de analfabetos, um país em que os negros são cidadãos de segunda categoria, em que os pobres são estigmatizados porque são pobres, enfim, em que não há mobilidade social. E isso passou a haver. Ele se pergunta, vai acabar o bonde? E acabou. Aí ele previa, as favelas vão acabar. Não acabaram. E aí tem uma lição para nós. É que tudo que é avanço técnico a gente adota. Tudo que é avanço social a gente freia. Substituir o bonde por ônibus, por metrô, era um avanço técnico. Mas substituir as favelas por belas cidades era um avanço social. Não fizemos. A gente não pode dormir sobre louros, né? O que é esse país do futuro? Está cheio de problema, de pobreza, de criminalidade, de desigualdade, né? Temos que competir, imagina, com a China daqui a pouco, nas indústrias. Temos que ver no nosso horizonte qual vai ser a matriz energética, como é que vai fazer com o meio ambiente. Então, você não pode pensar que não se chega nunca ao futuro, vai ter se aproximando, mas é uma utopia, né? Então, eu tinha a sensação de que nós tínhamos dado passos importantes e que, digamos, os motores do Brasil já estavam aí funcionando, né? E já começava a levantar voo. Agora, o fato de começar a levantar voo, tem outros que estão voando mais alto, né? Então, eu tenho um pouco de medo da sensação de que chegamos. Nunca se chega, tá? Sempre tem que buscar um pouco mais. Outros livros empolgaram os brasileiros. No início do século XX, para coincidir com o 4º centenário do descobrimento, o conde Afonso Celso escreveu uma cartilha de patriotismo, Porque me ufano de meu país, que vendeu milhões de exemplares para sucessivos governos e até criou o substantivo ufanismo. O regime militar, no mandato do general Médici, criou a sua versão ufanista, O Milagre Brasileiro, pseudolivro que enriqueceu muita gente. Ambos se evaporaram. O único sobrevivente, atual, vigoroso, é o desafio lançado por Stefan Zweig em 1941. Tarefa empolgante, imperiosamente coletiva
infindável. Um dos poucos jornalistas que elogiaram o livro foi Osório Borba, no Diário de Notícias. Percebeu o amor de Stefan Zweig pelo Brasil e propôs que mudasse o seu nome para Estevão Ramos. O sobrenome é difícil de pronunciar, mas é o símbolo do multiculturalismo e da convivência que os nazifascistas de hoje, tal como os de ontem, querem erradicar. Clara Sverner, depois do lançamento de Brasil, País do Futuro, houve um impacto na sociedade e aí o José Vieira Brandão, amigo do Villa-Lobos, compôs uma marcha chamada Brasil, País do Futuro. Vamos tocar alguns compassos. Alguns compassos. Muito ruim, muito ruim. Olha, se o Stefan Zweig ouvisse, morreria novamente, porque é um marcial, ele não queria nada marcial, ele via o Brasil como uma coisa romântica, conciliadora, sossegada. Não era a ideia dele. Agora, dentro do espírito do Brasil, País do Futuro, do título e do que ele escreveu sobre o Brasil, qual é a música que você sugeriria, que melhor representaria isso? Eu acho que ficaria muito bem, que casaria com as ideias, com a sensibilidade, com o ideal dele e com o nosso romantismo. Dos mais belos tangos que houve no Brasil, O Despertar da Montanha, do Eduardo Souto, que seria nosso Danúbio Azul. Vamos ouvir. Vamos ouvir um pouco? E a montanha despertou. Boa noite.